Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos do Legislativo via mídias sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, evoca a proteção de Deus, em nome do povo de Paranapuã. Dou aberto os trabalhos da 5ª sessão ordinária, do dia 22 de março de 2021. Farei agora a leitura da palavra. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da sessão da 4ª sessão ordinária realizada no dia 8 de março de 2021. Por questão de ordem, senhor presidente. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno dessa casa, solicita a dispensa da leitura da ata. Terceira sessão ordinária realizada no dia 8 de março de 2021. Está em discussão o pedido do Edil Fabrício. Está em votação o pedido do Edil Fabrício. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. Vou fazer a leitura dele. Continua aqui? Pode continuar. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde o livro de inscrições encontra-se aberto para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Veto ao projeto de lei legislativo número 2, de 1 de março de 2021. Autor, vereador Edmar Rodrigo Bizzi. Data, autógrafo protocolado em 9/3/2021. Projeto de lei número 2, de 2021, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Paranapuã, São Paulo, e da outras providências. Senhor presidente, o prefeito municipal de Paranapuã, Daniel Júnior Duran Pinato, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 4 do artigo 50 da Lei Orgânica do Município, veta totalmente o projeto de lei legislativo número 2, de 1 de março de 2021, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Paranapuã, São Paulo, e da outras providências, encaminhado por meio do ofício número 17/2021, de 9 de março de 2021, protocolado na mesma data. Razões meritórias do veto. Pretende-se com a propositura proibir o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Paranapuã, São Paulo. É preciso dizer que a matéria objeto do projeto de lei, ora vetado, já se encontra devidamente disciplinada no âmbito do município pela Lei Complementar número 163, de 27 de fevereiro de 2020, no capítulo 4 dos inflamáveis e explosivos, que compreende os artigos 147 a 153. Por certo, o nobre vereador autor da propositura ora vetada ou não se atentou para o trecho da lei acima citada, a ignorou ou dela não tinha conhecimento. De outra banda, a propositura é totalmente contrária ao interesse público e dos comerciantes. Simples consulta verbal a alguns comerciantes locais revelou que os comerciantes são totalmente contra a propositura. Antes de sua propositura, deve-se consultar a população e os comerciantes sobre o assunto. Não se tem notícia nenhuma, audiência pública sobre o assunto.
a população não foi consultada em assunto de tamanha relevância, e que por décadas e décadas há o costume, e por que não dizer tradição, da população fazer uso de fogos de artifício em datas religiosas, comemorativas, finais de ano, festas em geral, recepção de autoridades e etc. Na realidade, o projeto de lei ora vetado traduz-se em um insulto à população, que merecia e deveria ter sido consultada previamente. A vontade de um edil não pode prevalecer ou se sobrepor à vontade geral da população. E nem se diga que o projeto teria a missão de evitar acidentes. Hoje os fogos de artifício são seguros e contam com regras para sua comercialização e soltura. É o que está escrito na norma municipal declinada, que, inclusive, proíbe a utilização de fogos de artifício em logradouros públicos. E mais, no caso, houve a invasão de competência privativa da União no assunto abordado. Em decisão liminar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu há pouco tempo lei paulistana que proíbe o uso de fogos de artifício com barulho. Para Moraes, a lei invade a competência legislativa da União para legislar sobre a matéria bélica. No caso, o ministro considerou que a norma sacrifica de forma desproporcional o desenvolvimento de atividade econômica, repercutindo diretamente no comércio local. Segundo o relator, apesar da preocupação do legislador estadual com o bem-estar das pessoas e dos animais, a proibição absoluta dos artefatos pirotécnicos que emitem ruído não considerado de baixa intensidade apresenta, em análise preliminar, constitucionalidade questionável. Para o ministro, apesar de não possuírem finalidade bélica, os artefatos pirotécnicos apresentam frequentemente em sua composição as mesmas substâncias empregadas em produtos dessa natureza, como munição de armas de fogo e explosivos. Daí decorre o enquadramento como produtos cuja regulamentação fica a cargo da União, destacou. Segundo o ministro, não poderia o município de São Paulo, a pretexto de legislar sobre interesse local, restringir o acesso da população paulistana a produtos e serviços regulados por legislação federal e estadual. Segundo afirmou o ministro, no caso específico, o poder público pode atuar se considerar que esses produtos afetam o meio ambiente urbano e o bem-estar das pessoas, mas não proibir todos os artefatos pirotécnicos ruidosos, como fez o município. A ação contra a lei municipal 16.897/2018 foi proposta pela Associação Brasileira de Pirotecnia. Para a entidade, a lei é inconstitucional e viola os princípios da livre iniciativa e do valor social do trabalho, por impedir a comercialização de tipos de produtos pirotécnicos. Em confronto com o disposto pelos órgãos federais e estaduais, que autorizam e regulamentam a produção, o comércio e o uso desse produto. Como vista a duplo motivo para o veto total, o projeto é totalmente contrário ao interesse público, da população e do comércio local, e ainda invade competência privativa da União. Em virtude das razões pedidas ao projeto de lei em questão, não pode receber aquiescência formal. Desse modo, ante o exposto, nos termos do inciso 4 do artigo 50 do LOM, fica totalmente vetado o projeto de lei número 2 de 2021, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Paranapuã, São Paulo, e da outras providências. Encaminhado por meio do ofício número 17, de 9 de março de 2021, protocolado na mesma data. Essas, pois, as razões do presente veto. Ao comunicar a Vossa Excelência aos seus nobres pares está deliberação, reitero-lhes minhas manifestações de apreço e de alta consideração. Paranapuã, 10 de março de 2021, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal Paranapuã, São Paulo. Nos termos regimentais, o veto do Executivo Municipal será encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça.
Projeto de Lei número 12, de 16 de março de 2021. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7.500 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Instituto de Previdência Municipal de Paranapuã, IPREM, autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial no valor de R$ 7.500, destinados à contabilização da contribuição patronal do Instituto de Previdência Municipal sobre a folha de pagamento do funcionário ativo, com as seguintes dotações orçamentárias. Instituto de Previdência IPREM. Manutenção das atividades administrativas. Obrigação patronais intra-orçamentário, R$ 7.500. Total, R$ 7.500. Total do crédito, R$ 7.500. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação da seguinte dotação de orçamento vigente. Instituto de Previdência, IPREM. Reserva de contingência. Reserva de contingência, R$ 7.500. Total da anulação, R$ 7.500. Artigo 3º. Fica atualizada a Lei nº 1.436 de 2017, Lei nº 1.572 de 2020, Lei nº 1.584 de 2020, com o valor do referido crédito e demais alterações necessárias de acordo com os dispositivos da Lei Federal 4.320/64. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 16 de março de 2021, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. O parecer jurídico está anexado junto com o projeto e pela legalidade e deliberação do projeto. Por questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno dessa Casa, solicito a dispensa dos pareceres do projeto de lei número 12 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, para que seja discutido e votado na presente sessão, levando em consideração dispor a matéria sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7.500 para o IPREM. Está em discussão o pedido do Edil Jean. Está em votação o pedido do Edil Jean. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for ao contrário, que se levante. Aprovado por todos. O projeto voltará na ordem do dia. Projeto de Lei número 13, de 16 de março de 2021. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificado nos termos da Lei Federal número 11.107 de 2005 e seu Decreto Federal Regulamentador número 6.017 de 2007, o protocolo de intenções firmados entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outra finalidade de interesse público relativos à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Artigo 2º. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. Artigo 3º. O consórcio que horas ratifica terá personalidade jurídica de direito público, com a natureza autárquica. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107 de 2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Paranapuã, 16 de março de 2011, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal.
parecer jurídico está anexado junto com o projeto. Senhor presidente, nos termos do artigo 66 do regimento interno dessa casa, por questão de ordem, solicita a dispensa do parecer do projeto 13 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, para que seja discutido e votado na presente sessão, pois a matéria busca ratificar o protocolo de intenções firmadas entre os brasileiros buscando adquirir vacinas para combater a pandemia do coronavírus. Está em discussão o pedido do Edil Lorival. Está em votação o pedido do Edil Lorival. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. O projeto voltará na ordem do dia. Projeto de Lei número 14, de 18 de março de 2021. Dispõe sobre a criação de novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Conselho do Fundeb. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica criado um novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Conselho do Fundeb, no âmbito do município de Paranapuã. Capítulo 2º. Da composição. Artigo 2º. O Conselho a que se refere o artigo 1º é constituído por 11 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminados. 1. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal da Educação ou órgão educacional equivalente. 1 representante dos professores de educação básica pública, 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas, 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 indicado pela entidade de estudantes secundaristas, 1 representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e 1 representante do Conselho Tutelar, que se refere à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares. Parágrafo 1º. Os membros de que tratam os incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 deste artigo serão indicados pelas respectivas representações, após processo seletivo organizado para a escolha dos indicados, pelos respectivos pares. Parágrafo 2º. A indicação referida no artigo 1º, caput, deverá ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, para a nomeação dos conselheiros. Parágrafo 3º. Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito a participação no processo seletivo previsto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb: 1. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até 3º grau do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais. 2. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que presta serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até 3º grau desses profissionais. 3. Estudantes que não sejam emancipados. E 4. Pais de alunos que a. Exercem cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal, ou b. Prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal. Artigo 3º.
o suplente substituirá o titular do Conselho da Fundeb nos casos de afastamento temporários ou eventuais desses e assumirá sua vaga nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de 1. Desligamento por motivos particulares. 2. Rompimento do vínculo que se trata o parágrafo 3º do artigo 2º. E 3. Situação de impedimento previsto no parágrafo 6º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o suplente incorrer na situação de afastamento definitivo descrita no artigo 3º, o estabelecimento ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos suplentes. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o titular e o suplente incorram simultaneamente na situação de afastamento definitivo descrita no artigo 3º, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novo titular e novo suplente para o Conselho da Fundeb. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 anos, permitida a recondução para o mandato imediatamente subsequente, por apenas uma vez. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, o primeiro mandato dos conselheiros eleitos será até dia 31 de dezembro de 2022, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 42 da Lei nº 14.113 de 2020. Parágrafo 2º. No caso de já existir no município o conselho referido nesta lei, desde que respeitadas as regras de composição do artigo 2º, fica autorizada a recondução dos conselheiros eleitos até 31 de dezembro de 2022. Capítulo 3º. Das competências do Conselho da Fundeb. Artigo 5º. Compete ao Conselho do Fundeb: 1. Acompanhar, controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo. 2. Supervisionar a realização do censo escolar e elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para regular tempestivo tratamento e encaminhamentos do dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. 3. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. 4. Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal. E 5. Outras atribuições que legislação específica eventualmente estabeleça. Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso 4 deste artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Capítulo 4. Dar disposições finais. Artigo 6º. O Conselho do Fundeb terá um presidente e uma vice-presidente. Serão eleitos pelos conselheiros. Parágrafo único. Está impedido de ocupar a presidência o conselheiro designado nos termos do artigo 2º, inciso 1 e 2 desta lei. Artigo 7º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do Conselho da Fundeb incorrer na situação de afastamento definitivo prevista no artigo 3º, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 8º. No prazo máximo de 30 dias após a instalação do Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado o regimento interno que viabilize seu funcionamento. Artigo 3º. As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas mensalmente, com a presença da maioria de seus membros, e extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante solicitações por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 10. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculações ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal. Artigo 11º. A atuação dos membros do Conselho da Fundeb. 1. Não será remunerada. 2. É considerada atividade de relevante interesse social. 3. Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. E 4. Veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores.
ou servidores das escolas públicas no curso do mandato. A. Exoneração do ofício ou demissão do cargo ou emprego em justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. B. Atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho. C. Afastamento involuntário e injustificado de condição de conselheiro antes do término do mandato para qual tenha sido designado. Artigo 12. O Conselho do Fundeb não contará com estrutura administrativa própria, devendo o município garantir infraestrutura e condição em matérias adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como secretário executivo do Conselho. Artigo 13. O Conselho do Fundeb poderá sempre julgar conveniente. 1. Apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo. E 2. Por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos e execução das despesas do fundo, devendo as autoridades convocadas apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Artigo 14. Durante o prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 2º, os novos membros deverão se reunir com os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para a transferência de documentos e informações de interesse do Conselho. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial as leis municipais 963/07 e 1064/2009. Paranapuã, 18 de março de 2021, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Informa aos nobres e diz que o parecer jurídico dessa casa se encontra encartado ao processo, sugerindo que a propositura possa ser deliberada pelo plenário, opinando pela legalidade da mesma. Questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do regimento interno desta Casa, solicita a dispensa dos pareceres do projeto de lei número 14 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, para que seja discutido e votado na presente sessão, levando em consideração a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Está em discussão pedido do Edil Edmar. Está em votação pedido do Edil Edmar. Quem estiver de acordo permaneça sentado e quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. O projeto votará na ordem do dia. Projeto de Lei número 15, 18 de março de 2021. Dispõe sobre a denominação da Arena de Rodeio do Recinto de Exposição José Pereira Dias. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições e etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Arena do Rodeio do Recinto de Exposição José Pereira Dias desse município de Paranapuã passa a denominar-se Arena do Rodeio José de Souza Bezerra. Artigo 2º. Na placa indicativa da Arena de Rodeio, que se trata do artigo 1º desta lei, o seguinte dístico: Arena de Rodeio José de Souza Bezerra, popular Zezão Bezerra. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 18 de março de 2021, Daniel Júnior Duran Pinato. Informa aos nobres e diz que o parecer jurídico desta Casa se encontra encartado ao processo, sugerindo que a propositura possa ser deliberada pelo plenário, opinando pela legalidade da mesma.
Questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno desta Casa, solicita a dispensa dos pareceres do projeto de lei número 15 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, para que seja discutido e votado na presente sessão, levando em consideração dispor a matéria da denominação da arena de rodeio do recinto de festa do Peão. Está em discussão o pedido do edil Edmar. Está em votação o pedido do edil Edmar. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. O projeto voltará na ordem do dia. Projeto de lei número 16 de 2018 de 18 de março de 2021. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Santa Casa de Misericórdia de Jales, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade, visando a transferência de recursos financeiros nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Paranapuã autorizado a celebrar termo de fomento para a consecução de finalidades de interesse público por meio de transferência de recursos financeiros entre a administração pública e Santa Casa de Misericórdia de Jales, CNPJ número 50.656.936.001.38, visando a transferência de recursos financeiros oriundos do Ministério de Saúde. Transferência fundo a fundo, a serem empregados nas ações hospitalares de enfrentamento da emergência de saúde referente à pandemia do novo coronavírus, em conformidade com o plano de trabalho apresentado pela entidade nos ditames da Lei Federal 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal 13.204/2015, de 14 de dezembro de 2015. Parágrafo único. O montante total de repasse será no importe de R$ 40.000, a ser desembolsado em parcela única. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução presente lei onerarão verbas próprias do orçamento vigente, suplementado se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 18 de março de 2021, Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Informa aos nobres edis que o parecer jurídico desta casa se encontra encartado ao processo, sugerindo que a propositura possa ser deliberada pelo plenário, opinando pela legalidade da mesma. Questão de ordem, senhor presidente. Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno dessa Casa, solicito a dispensa dos pareceres do projeto de lei número 16 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, para que seja discutido e votado na presente sessão, vez que propõe fomento com a Santa Casa de Jales no valor de R$ 40.000. Está em discussão o pedido do edil Jean. Está em votação pedido do edil Jean. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. O projeto voltará na ordem do dia. Projeto de Lei Complementar Legislativo número 1/2021. Atualiza e concede acréscimo no valor do cartão de alimentação dos servidores públicos do Legislativo Municipal. A mesa da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no uso de suas contribuições legais que lhes são conferidas, propõe o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Nos termos da Lei Complementar número 131, de 11 de abril de 2017, fica concedido um reajuste de 5,62%, conforme índice IPC/FIPE, apurado no período de janeiro a dezembro de 2020,
correspondendo ao valor de R$ 14,61, e um acréscimo no valor de R$ 25,39, ao valor do cartão de alimentação dos servidores públicos municipais pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranapuã. Artigo 2º. Em razão da atualização e acréscimo concedido, o valor do cartão de alimentação a partir do mês de março de 2021 passa a ser R$ 300. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento municipal, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 17 dias de março de 2021. Vanner Nogueira de Aguiar, presidente. Vitor Gasso Faria, primeiro secretário. Informa aos nobres edis que o parecer jurídico desta casa se encontra encartado ao processo, sugerindo que a propositura possa ser deliberada pelo plenário, opinando pela legalidade da mesma. Senhor presidente, nos termos do artigo 66 do regimento interno da casa, solicito a dispensa dos pareceres do projeto de lei complementar do legislativo de número 1, por questão de ordem, de autoria da mesa diretora, para que seja discutido e votado na presente sessão, levando em consideração tratar de matéria sobre a atualização e acréscimo do cartão de alimentação dos servidores públicos da Câmara Municipal. Está em discussão o pedido do edil Lorival. Está em votação o pedido do edil Lorival. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. O projeto votará na ordem do dia. Ofício número 66/2021. Para a Presidência da Câmara Municipal, assunto: ofício número 16/2021, requerimento número 6/2021. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção a quando solicitado por meio do ofício em referência, que encaminhou o requerimento em epígrafe, de autoria dos nobres vereadores Edmar Rodrigo Bizzi, Vanner Nogueira de Aguiar, Jean Clemilson Silva, Vitor Gasso Faria e Maria José Aparecida Capelli Martim, aprovado pelo soberano plenário, cumpre encaminhar as informações da Secretaria Municipal de Saúde, em anexo quanto aos dados relativos à vacinação do Covid-19 no município de Paranapuã. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar. Lê tudo embalado ou vai passando? Número 67/2021. Para a Presidência da Câmara Municipal, assunto: ofício número 16/2021, requerimento número 7/2021. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado por meio do ofício em referência que encaminhou o requerimento em epígrafe, de autoria dos nobres vereadores Edmar Rodrigo Bizzi, Vanner Nogueira de Aguiar, Jean Clemilson Silva, Vitor Gasso Faria e Maria José Aparecido Capelli Martim, aprovado pelo soberano plenário, cumpre informar que esta municipalidade encaminhou o ofício número 63/2021 ao sargento Marcos Jesus Traba, anexando o referido requerimento para as devidas providências pertinentes. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 71/2021. Para a Presidência da Câmara Municipal, assunto: ofício número 18/2021, requerimento número 9/2021. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado por meio do ofício em referência, que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria de Vossa Excelência, aprovado pelo soberano plenário, cumpre informar o seguinte: foi solicitado xerocópias das notas fiscais relativas às aquisições por parte da administração municipal
de todos os itens adquiridos nos supermercados do município no período de janeiro e fevereiro de 2021. Foi justificado que referidas informações visam dar conhecimento a esse legislador quanto aos itens e quantidades adquiridas, bem como valores pagos pelas compras nos estabelecimentos comerciais. Cumpre desde já esclarecer que o setor de contabilidade no município atualmente conta com somente um servidor, eis que o contador encontra-se licenciado em razão de prescrição médica. A servidora do setor mal dá conta dos serviços, o que significa dizer que não há condições de atender o edil do modo requerido sob pena de paralisar os serviços públicos, o que traria grandes transtornos à contabilidade da prefeitura. Ao que tudo indica, com a devida vênia, pretende o nobre edil fazer verdadeira devassa junto à contabilidade do município, já que requereu cópia de todas as despesas sem apontar nenhuma despesa específica. O pedido, como feito, está totalmente desprovido de razoabilidade. Caso haja necessidade de apuração de algum fato específico, basta requerer documentos determinados com posterior apuração, por meio de comissão competente. O que não se pode é atrapalhar o rumo da administração como requerimentos genéricos sob a manto de ser reconhecimento na qualidade de vereador. Esta administração jamais deixou de atender pedidos dessa edilidade e jamais deixará, porém. Não permitirá que os pedidos desprovidos de finalidade específica atrapalhem a administração. Nesse sentido, já que o edil necessita conhecimento a esse legislador quanto aos itens e quantidades adquiridas, bem como valores pagos pelas compras de estabelecimentos comerciais, está autorizado a comparecer junto ao setor de contabilidade e agendar com a única servidora do setor data e horário para verificar as despesas em questão, podendo realizar todas as anotações que estender pertinentes. Como visto, não há negativa ao pedido, e sim meio adequado a se atender se trazer maiores transtornos à administração. Ainda sobre o esdrúxulo pedido, cumpre tecer alguma consideração que se roga a devida atenção. Sobre o assunto adverso de José Nilo de Castro Verbos, não é, por outro lado, permitido à Câmara Municipal poder detentor da função fundamental de fiscalização orçamentária, financeira, operacional e patrimonial no município. Ficar instituída aqui e alures mecânicos de controle, outros que os previstos na Constituição Federal, reproduzidos no estadual e inseridos na lei orgânica. Quer dizer, não se admite e se repele enfaticamente, porque o regime constitucional não elenca a hipótese, são os gestos e iniciativas da Câmara Municipal com feição a perfil de permanente devassa no Executivo operada pelo Legislativo. Tanto o princípio da independência dos poderes quanto a sistemática do controle externo com a participação obrigatória do Tribunal de Contas ou Conselho de Contas Municipais. Com efeito, nem os Estados-membros têm o poder de instituir outros mecanismos de controle da ação de poderes no âmbito regional e, com maior razão, ainda os municípios. Por enquanto, não é despiciendo repetir a Constituição Federal. É a sede própria que se definem as atribuições fundamentais de cada poder e onde são delineados os instrumentos que se interagem de sistema de freios e contrapesos, mediante qual um poder limita a ação do outro. Porque não regra paradigmária alguma a respeito na Constituição da República é que se revela à Câmara Municipal impossível juridicamente estabelecer outros mecanismos de fiscalização senão os já previstos na vigente ordem constitucional. Ademais, a prerrogativa conferida aos vereadores é inconciliável com o poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Executivo, que, como já teve a oportunidade de assentar o Supremo Tribunal Federal, é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do Congresso Nacional. No plano federal e da Assembleia Legislativa,
no dos estados, nunca aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação da sua casa ou comissão. Com a autorização acima especificada, esses esclarecimentos pertinentes em face de requerimento número 9/2021, cingindo a exposto, permanecendo à disposição que se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira de Aguiar. Ofício número 70, 2021. Presidente da Câmara Municipal, ofício número 18, 2021, requerimento número 8, 2021. Excelentíssimo senhor Presidente, em atenção ao quanto solicitado por meio de ofício em referência, que encaminhou o requerimento em epígrafe de autoria do nobre vereador Jean Clemilson Silva, aprovado pelo soberano plenário, cumpre informar o seguinte. O nobre edil subscritor do requerimento ora respondido solicita providências relacionadas a brinquedos danificados localizados na praça pública do CDHU-D, entre a Rua 2 e a Rua 4. Notou-se que os brinquedos estão danificados e as mesas e bancos estão soltas, situação que expõe crianças a risco de acidentes. Em face do quanto indicado, foi determinado imediata constatação de situação dos brinquedos, bancos e mesas da praça, em questão com vista à recuperação ou substituição, se caso. Cumpre esclarecer que esta administração está priorizando as ações voltadas ao combate do coronavírus, Covid-19, porém dará atenção especial ao objeto indicado. Cingindo ao exposto, permanecendo à disposição no que se fizer necessário, aproveitamos a oportunidade para apresentar nosso protesto de consideração. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Vanner Nogueira, Presidente da Câmara Municipal. Indicação número 12/2021. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido o douto plenário, promover limpeza na área verde residencial ADUP, especificamente na divisa da propriedade rural do senhor Valdecir Pinheiro de Azevedo. Justificativa. O mato existente na divisa com a propriedade mencionada cresceu demasiadamente, potencializando um real criador de insetos e que, por consequência, propicia proliferação dos mesmos. Também podemos mencionar o aspecto visual do mencionado local que destoa a área verde. Ao da área verde, esta, bem cuidada. Por fim, destacamos a responsabilidade do poder público em cuidar de seus espaços públicos de uma forma geral. São as justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de março de 2021. Vitor Gasso Faria, vereador. Indicação número 13/2021. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido o douto plenário, providências contra a sinalização viária horizontal e vertical em vias do município, a saber: 1. Providenciar a regularização da sinalização viária horizontal e vertical com instalação de redutor de velocidade no cruzamento da Rua 1 com a Rua Córrego dos Araras, no conjunto habitacional Jardim Luciana, Coab D. 2. Providenciar a regularização da sinalização viária no cruzamento 1 com a Rua dos Patrícios, no conjunto habitacional Jardim Luciana, CDHU-D. Nesse local, a sinalização existente é deficitária, necessitando correções. Justificativa. Devido à existência de praças, quadras de esportes, aparelhos de academia ao ar livre, aumentou consideravelmente o fluxo de veículos e, consequentemente, de pedestres, em especial crianças naquela região, propiciando riscos de acidentes. A situação agravada pela ausência de sinalização ou sinalização existente precária, e também a ausência do redutor de velocidade. São justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de março de 2021. Vitor Gasso Faria, vereador.
Indicação número 14 de 2021. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido do outro plenário, providências quanto ao prolongamento de extensão de rede elétrica, instalações de blips e lâmpadas na rua Antônio Siqueira, no conjunto habitacional José Ferreira do Carmo, instalação de blips e lâmpadas. Justificativa. A via pública mencionada cresce de uma atenção especial por parte do poder público, vez que toda sua extensão está desprovida de iluminação pública, o que provoca certa insegurança aos moradores daquele conjunto habitacional, especialmente os que têm as laterais de suas residências confrontadas com a via. Pode ter passado desapercebido quando do projeto de iluminação pública daquele conjunto habitacional a necessidade de fixação de postes e lâmpadas naquela rua, algo que pode ser implementado no momento pelo poder público municipal, e assim atendendo ao clamor por parte dos municípios residentes na CDHU-D. São as justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de março de 2021. Vitor Gassi Faria, vereador. Indicação número 15 de 2021, de providências. Solicitação ao Poder Executivo providências através de seu Departamento de Obras, arrumar as bocas de lobo de sarjetas que se encontram deterioradas. Os vereadores que abaixo subscrevem com assento nessa Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 104 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito excelentíssimo Daniel Júnior Duran Pinato, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda à recuperação das tampas das bocas de lobos da rua Cachoeira dos Índios, próximo às extremidades da residência número 1964. Justificativa. Nós, vereadores, fomos abordados por munícipes moradores dessa localidade acima citada, pois as tampas das bocas de lobo se encontram totalmente destruídas, onde se dá a entrada das galeiras de águas pluviais. Portanto, os moradores que são os maiores prejudicados e com medo também de acontecer algo, pois sabemos que muitas crianças brincam na rua e pode cair dentro e machucar. Como relatou uma moradora que tem muito medo que isso aconteça, no qual seria ideal consertar, pois assim ficaria seguro a todos. O problema no local foi relatado que as rachaduras e, consequentemente, a quebra foi devido a um caminhão passar por cima e que já foi levado por moradores a caráter do Poder Executivo, que até o momento não obteve resposta e resultados. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 18 dias do mês de março de 2021. Vereadores Edmar Rodrigo Bise, Jean Clemilson Silva, Vanner Nogueira de Aguiar, Vitor Gassi Faria, Maria José Aparecida Capelli Martim. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente, não serão permitidos à partes. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público e o seu critério, podendo conceder a partes. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos à ordem do dia, solicitando ao secretário que faça a leitura das matérias que estarão na pauta dos trabalhos para discussão e votação. Projeto de Lei número 12, de 16 de março de 2021. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7.500 e da outras providências. Senhor presidente, este projeto já foi lido na presente sessão.
Está em discussão o projeto de lei número 12, de 16 de março de 2021. Está em votação o projeto de lei de 12 de março, de 16 de março de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 13, 16 de março de 2021. Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Senhor Presidente, o projeto já foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 13, 16 de março de 2021. Está em votação o projeto de lei número 13, 16 de março de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 14, 18 de março de 2021. Dispõe sobre a criação de novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Conselho do Fundeb. Senhor Presidente, esse projeto já foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 14, de 2018, de 18 de março de 2021. Está em votação o projeto de lei número 14, de 18 de março de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 15, de 18 de março de 2021. Dispõe sobre a denominação da arena de rodeio do recinto da exposição José Pereira Dias. Senhor Presidente, esse projeto já foi lido na sessão presente. Está em discussão o projeto de lei número 15, de 18 de março de 2021. Está em votação o projeto de lei número 15, de 18 de março de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 16, de 18 de março de 2021. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Santa Casa de Misericórdia de Jales, objetivando a consecução do plano de trabalho proposto pela entidade visando a transferência de recursos financeiros, nos termos da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014. Senhor Presidente, esse projeto já foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 16, de 18 de março de 2021. Está em votação o projeto de lei número 16, de 18 de março de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei Complementar Legislativo número 1/2021. Atualiza e concede acréscimo no valor do cartão de alimentação dos servidores públicos do Legislativo Municipal. Senhor Presidente, este projeto já foi lido na presente sessão.
Está em discussão o projeto de lei número 1 do Legislativo de 2021. Está em votação o projeto de lei do Legislativo número 1 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 10 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemilson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência para requerer do Executivo Municipal de Paranapuã providências contra a poda de árvores existente nos canteiros centrais das vias públicas, em decorrência do porte que as mesmas se encontram, atrapalhando a passagem de iluminação, fazendo com que grande parte das vias fiquem escuras, proporcionando segurança aos transeuntes, em especial idosos e também crianças que podem pisar em buracos, pedras e etc., bem como aos ciclistas que podem ser acometidos dos mesmos infortúnios, podendo acrescentar que os galhos e folhas das árvores estão atrapalhando a visibilidade de motoristas de caminhões e ônibus. Além de que, esses veículos de grande porte, quando dá circulação pelas vias, em muitos casos esbarram em galhos, fazendo com que suas folhas venham cair, sujando de forma considerável a via, sem falar de eventuais casos em que os galhos quebram e ficam expostos na rua por algum tempo. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de março de 2021. Jean Clemilson Silva, vereador. Já lê tudo, né, Dona? Está em discussão requerimento número 10 de 2021. Está em votação requerimento número 10 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for o contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 11 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Os vereadores que abaixo subscrevem com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 4, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requeiro a mesa, na forma regimental, depois de ouvido plenário, oficiar ao prefeito municipal, senhor excelentíssimo Daniel Júnior Duran Pinato, solicitando-lhe providências junto ao setor competente para que sejam esclarecidas as informações quanto aos estagiários contratados pela administração municipal, nos termos da lei número 1361 e suas alterações a saber. Quando são os estagiários contratados pela atual administração, quem são os estagiários, onde estão prestando os estágios e respectivas cargas horárias, qual o critério utilizado pela administração municipal para a contratação dos estagiários, caso a vaga de estagiário não tenha sido preenchida em algum setor, quais serão as providências a serem tomadas pela administração. As respostas do assunto elencado acima são de suma importância para esclarecer alguns questionamentos de cidadãos do município de Paranapuã, São Paulo, que nos procuraram. Como representante do Poder Legislativo, sentimos na obrigação de informar os munícipes sobre todas as questões pertinentes relativas ao nosso mandato. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 18 dias do mês de março de 2021. Vereadores Edmar Rodrigo Bizzi, vereador Paranapuã, São Paulo, e vereador Jean Clemilson Silva. Está em discussão requerimento número 11 de 2021.
Está em votação requerimento de número 11 de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos as explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para as suas conclusões finais e não serão permitidos à parte. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a quinta sessão ordinária, a ser realizada no dia 12 de abril de 2021. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também às pessoas que compareceram os trabalhos legislativos desde que desta noite, seja presencial ou através das mídias sociais. Boa noite a todos.